Después de más de 40 años como sacerdote, escuchando confesiones, acompanhando a familias en sus alegrías y en sus tragedias, hay algo que necesito confesar-te com total sinceridade. Lo que más rompió mi corazón no fueron los pecadores que llegan llorando a confesionario, no fueron los hombres y mujeres que se arrodillan temblando, conscientes de sus faltas, suplicando misericordia. No. Lo que realmente destrozou mi alma foi ver a personas buenas, personas devotas, personas que aman a Deus, acercar-se ao altar e cometer um sacrilégio sem sequer saberlo. Sí, escuchaste bem. Personas que vão à misa todos os domingos, personas que rezam, personas que sirvem na parroquia, personas que todos consideram exemplos de fé e ao nascer domingo tras domingo, recebem a sagrada comunhão com el alma em peligro. E lo más terrible de todo es que muitas de ellas no tienen la menor idea. Déjame preguntar-te algo e quero que respondas com absoluta honestidade dentro de tu coração. La última vez que recebiste la comunhão, estavas realmente em estado de graça? Não te estou perguntando se creias estar bem, não te estou perguntando se te sentias tranquilo, te estou perguntando algo muito mais profundo. Examinaste tu consciência com sinceridade? Confessaste tus pecados graves? Preparaste tu alma para receber ao Rei do Universo? Detente um momento, não sigas escuchando em automático. Piensa, porque lo que voy a decirte hoy puede cambiar completamente la forma en que te acercas al altar, puede sacudir tu conciencia, puede incomodarte, pero también puede salvar tu alma. Soy el Padre Gilmar. Si este contenido está tocando algo en tu corazón, deja tu like ahora y suscríbete al canal. Compártelo con alguien que amas y que necesita escuchar esto. Hace unas semanas una mujer de 62 años vino a buscarme. Había sido catequista durante décadas, servia en la parroquia. Todos la consideravam uma mulher profundamente religiosa. Durante 40 anos havia recebido a comunhão praticamente todos os domingos, pero essa tarde chegou diferente. Su rosto estava pálido, sus manos temblavam, apenas podia mirar-me a los ojos. Quando finalmente habló, as palavras salieron entre lágrimas. Padre, creo que he estado comulgando em pecado mortal durante anos, e nadie nunca me dijo isso. Imagina esse momento, 40 anos acercando-se ao altar. 40 anos recebendo o corpo de Cristo, sem compreender realmente o estado de sua alma. Quando terminou de contar-me sua história, começou a chorar de uma forma que poucas vezes he visto. Não eram lágrimas superficiais, era o llanto de alguém que despierta de repente e entende algo que havia ignorado durante décadas. Depois de um largo silêncio, me hizo uma pergunta que jamais olvidaré. Padre, se hubiera muerto a semana passada, ¿dónde estaria minha alma agora? Não pude responder com frases fáceis. Não pude oferecer uma tranquilidade vazia. O único que pude fazer foi acorrê-la e rezar com ella, porque a verdade seria. E agora quero que escutes isto com muita atenção, porque o que le passou a essa mulher pode estar passando com muitas pessoas hoje mesmo. Talvez contigo. Vivimos em uma época em la que se ha perdido o sentido do pecado. Se habla muito del amor de Deus, e com razão, porque Deus é amor. Pero casi nadie habla del peligro de receber a Eucaristia indignamente. Se ha creado uma espécie de ilusão coletiva em la que muitos pensam que basta com ir à misa e acercar-se ao altar para que todo esté bem. Pero a realidade espiritual é muito mais profunda. São Pablo dijo palavras que deveriam hacernos temblar. Quem come o corpo del Senhor indignamente, come e bebe sua própria condenação. Não são palavras de um sacerdote severo, sem compaixão, que quiere assustar a los fieles. Não são palavras inventadas por la iglesia para exercer control. São palavras de la Sagrada Escritura, inspiradas por el Espírito Santo, escritas há 2000 anos e preservadas porque são essenciais e, aun assim, milhões de pessoas recebem a comunhão cada domingo sem hacer-se uma pergunta fundamental: como está realmente minha alma? Hoje quero falar-te de algo que quase nadie se atreve a explicar com claridade, e sea por medo a ofender ou por uma cultura que ha empezado a tratar toda a verdade incômoda como intolerância. Há pecados que muitos católicos cometem sem sequer reconhecê-los como graves, pecados que se han vuelto tão comuns, tão normalizados em la sociedade, que han deixado de parecer-nos peligrosos, pero ante Deus siguen sendo lo que sempre han sido. E essa é a tragédia silenciosa que he visto repetir-se dezenas de vezes a lo largo de anos de ministério. Pessoas que amam a Deus, pero que nunca foram formadas para examinar sua consciência com profundidade. Pessoas que vivem a fé com boa intenção, pero sem claridade moral. Pessoas que recebem a comunhão sem dar-se conta de que estão acumulando sacrilégios.
y por eso hoy quiero hablarte con absoluta claridad, no para condenar, no para asustar, sino porque tu alma vale demasiado como para que eu guarde silêncio. O primeiro pecado del que devemos hablar, quizás o mais extendido em nosso tempo, é a falta de caridade hacia o prójimo. E é justamente aqui donde muitas pessoas se sorprendem. Quando hacen um exame de consciência, suelen pensar de imediato em coisas mais visíveis, roubar, traicionar, cometer actos escandalosos, pero pasan por alto algo que Deus considera absolutamente central. Jesus foi claro ao declarar que o segundo mandamento mais importante depois de amar a Deus é amar ao prójimo como a uno mesmo. Sin embargo, o que he escuchado durante anos en el confessionário revela uma realidade muito distinta. Muitos creem amar a Deus, pero vivem em conflito com as pessoas mais cercanas. He escuchado a pessoas dizer com tranquilidade: Padre, não he hecho nada grave. Pero quando começamos a profundizar um pouco mais, aparecem outras realidades. Surgem os gritos constantes em casa, o desprezo hacia o cônjuge, as palavras humilhantes dirigidas a los hijos, o rencor guardado durante anos hacia um hermano, um vecino, um familiar. Então se revela algo que duele reconhecer. A caridade não é simplesmente um sentimento bonito, é uma forma concreta de viver. Quando falta, el alma empieza a endurecer-se. Pensa por um momento quantas vezes uma sola palavra destruiu a paz de um hogar. Uma frase dicha com ira pode quedar-se clavada no coração de outra pessoa durante anos. He visto matrimônios desmoronar-se não por grandes traições, sino por pequenas crueldades repetidas dia tras dia, comentários sarcásticos, silêncios cargados de desprezo, indiferencia ante o dolor de outro. A falta de caridade também se manifesta de formas mais sutiles. Aparece quando alguém se alegra em secreto por el fracasso ajeno. Aparece quando se ignora deliberadamente a quem necessita ajuda. Aparece quando se vê o sofrimento de um irmão e se prefere mirar hacia outro lado para não involucrar-se. E em esse momento, aunque a pessoa siga rezando e asistindo à misa, algo em seu interior empieza a apagar-se. Jesus dijo algo que a menudo olvidamos: Lo que hagas ao mais pequeno de mis hermanos, a mí me lo haces. Isso significa que cada acto de desprecio, cada gesto de indiferencia, cada herida causada ao prójimo, tiene também uma dimensão espiritual. Não é só um problema humano, é uma herida em la relação com Deus. E quando alguém reconhece sinceramente esta falta de caridade, quando decide mirar sua vida com honestidade, algo extraordinário pode suceder e o coração começa a cambiar. O segundo pecado é um dos mais silenciados em nosso tempo e quizá por isso um dos mais devastadores para el alma. Hablamos de los pecados contra a castidade, que abarcam desde o adultério e a fornicação até o consumo de conteúdo pornográfico e práticas que a moral cristiana sempre ha considerado gravemente desordenadas. A cultura actual trata a sexualidade como algo completamente separado de la espiritualidade, como se o corpo e a alma fueran compartimentos distintos. Pero a fé cristiana ensina lo contrario. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, y lo que se hace con él tiene consecuencias reales en el estado del alma. San Pablo escreveu a los Coríntios que quem peca contra su propio cuerpo peca de uma maneira singular, distinta de todos os demás pecados. En el confessionário he escuchado historias que muestran hasta que ponto este pecado se ha normalizado, incluso entre pessoas praticantes. Parejas que vivem em situações irregulares sem considerar que isso les impide comungar dignamente. Jovens que consumem pornografia a diário e nunca han pensado em confessá-lo como um pecado grave. Pessoas involucradas em relações fora do matrimônio que seguem acercando-se ao altar semana tras semana. A falta de formação neste tema ha dejado a muitas almas em peligro sem que lo sepan. O terceiro pecado está profundamente arraigado em muitos corazones, pero rara vez se reconhece como tal. El ódio é o ressentimento cultivado e a negativa a perdonar. A diferença de la ira passageira, que é uma emoção natural, el ódio é uma decisão consciente de manter o coração cerrado ao outro, de alimentar o ressentimento como se fosse um direito adquirido. Jesus foi absolutamente claro al respecto. E no Sermão de la Montanha dijo que antes de apresentar tu ofrenda en el altar, se recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, debes primeiro ir a reconciliar-te. Isso significa que a reconciliação com o prójimo é uma condição para adorar dignamente a Deus. Não é uma recomendação opcional, é uma condição. É acompanhado famílias inteiras destruídas por um ódio silencioso que nunca foi levado ao confessionário. Hermanos que deixaram de hablar-se durante décadas por uma herência.
hijos que jamais perdonaram a sus padres por errores do passado, cônjuges que vivem bajo el mismo techo cargando um rencor tão pesado que ahoga qualquer possibilidade de amor verdadeiro. E aún assim, estas pessoas siguen recebendo a comunhão como se nada passara. Pero ante Deus, um coração que se niega a perdonar está cerrado à la graça. Perdonar não significa fingir que o dolor não existiu. Não significa minimizar o erro del outro. Significa, delante de Deus, renunciar ao direito à la vingança e confiar em Ele a justiça que tu coração reclama. Isso é difícil, a vezes muito difícil, pero esse é o caminho que leva à la liberdade. O quarto pecado tem que ver com as injustiças cometidas contra o prójimo, especialmente em uma material. Muitas pessoas associam o roubo unicamente com tomar algo que não lhes pertence, pero a injustiça tem muitas formas. Está o travagador explotado que não recebe um salário justo. É o comerciante que engana com pesos falsos ou informação enganhosa. É o empregado que desvia recursos de la empresa. Quem debe dinheiro e evita pagá-lo não tendo como hacerlo. Quem retiene o salário de um travagador ou retrasa pagos sem justificação. Todas estas situações são pecados graves que exigem não solo confissão, sino também reparação. Es decir, não basta com arrepentir-se, há que devolver, compensar, corrigir o dano causado. A doutrina de la Igreja é clara: sem a intenção de reparar o dano, não pode haver absolução. Esto sorprende a muitos, pero tem sentido. Um arrependimento que não está disposto a corrigir não é verdadeiro. O quinto pecado muitas vezes se disfraza de preocupação ou de crítica, pero nasce de algo menos nobre, a envidia. A envidia é o malestar ante o bem del outro, é o desejo de que não lhe vaya bem, a satisfação secreta quando algo lhe sale mal. Santo Tomás de Aquino la definia como tristeza por el bem ajeno. E isso é exatamente um veneno que consume por dentro a quem lo guarda, aunque não danhe visivelmente a outros. A pessoa envidiosa pode não fazer nada escandaloso, pero su interior está lejos de la caridade. Junto a la envidia está el escândalo. Levar a outros ao pecado com o próprio exemplo pode dar-se de muitas formas. Padres que exponem a seus filhos a contenidos inapropriados, adultos que normalizam condutas imorais frente a niños, líderes que usam sua influência para alejar a outros de la fé. Jesus foi muito severo en esto. Dijo que seria melhor atar-se uma pedra ao cuello e ser arrojado ao mar que hacer caer a uno de los pequeños. O sexto pecado suele parecer menor, pero no lo es. Usar o nome de Deus de forma ligeira, como muletilla, em juramentos falsos ou acompanhado de palavras vulgares. Isso revela uma falta de reverência que com o tempo debilita profundamente a relação com o sagrado. Pero há algo aún mais grave dentro de esta categoria, a profanação de la Eucaristia. Ocorre quando alguém comulga sem a devida disposição interior, como hemos venido hablando. Pero também quando a hostia consagrada é tratada sem respeito, quando se descuida lo sagrado ou quando se participa em los sacramentos de forma mecânica, sem verdadeira intenção espiritual. A falta de reverência hacia lo sagrado é señal de uma espiritualidade superficial, e uma espiritualidade superficial não sostiene el alma em los momentos difíceis. O sétimo pecado é a mentira deliberada, especialmente quando causa dano. Vivimos em uma cultura onde a verdade se ha relativizado, se miente nos negócios, nas relações e nas redes sociais para construir uma imagem falsa, e muitas vezes estas mentiras se vuelven tão habituais que já nem se reconhecem como pecado. Pero o Evangelho é claro: o diabo é seu padre de la mentira. Toda mentira, especialmente la que daña la reputação ou causa perjuízo, deve ser confessada e, em lo possível, reparada. La calumnia atribuir a alguém algo que não ha hecho e la difamação divulgar defectos reais sem necessidade são formas graves de falta contra a caridade e a justiça. He escuchado em el confessionário historias em las que uma sola mentira, dicha em um momento equivocado, destruiu a carreira de uma pessoa inocente, rompeu um matrimônio e envenenou a toda uma família. A palavra tem um poder que muitas vezes subestimamos, e usar esse poder para o mal é algo que Deus toma muito em sério. O octavo pecado é um dos mais ignorados, precisamente por quienes asistem à misa com regularidade, a negligência em los deberes religiosos essenciais. Pode parecer contraditório, pero te lo explico. Há uma grande diferença entre estar fisicamente em misa e participar com meu coração. Há uma grande diferença entre cumprir um ritual por costume e buscar verdadeiramente a Deus através desse ritual. A negligência espiritual se manifesta de muitas formas. Em la oração abandonada,
en el exame de consciência que nunca se hace, en la confesión que se posterga durante meses ou anos, en la lectura de la palavra de Deus que não existe, en el desinteresse por profundizar en la própria fé. Quando a vida espiritual se reduz a gestos externos sem contenido interior, el alma queda vulnerável, hace lo correcto por fuera, pero está vacía por dentro. São Juan Crisóstomo advertia que não basta consentar-se à mesa do Senhor se o coração está ausente. La presença física sem disposição interior pode convertir-se em um sacrilégio, aunque não seja intencional. Por isso, o exame de consciência regular, la confesión frecuente y la oración sincera no son lujos espirituales, son necesidades fundamentales del alma. El noveno pecado es, según la tradición cristiana, la raíz de todos los demás, el orgullo, la soberbia y el culto excesivo al propio yo. El orgullo no se manifiesta solo en quien presume abiertamente, se manifiesta en quien nunca pide perdón porque no puede admitir que se equivocó, en quien trata a los demás con superioridad, en quien pone su voluntad por encima de la ley de Dios y decide por sí mismo lo que está bien o mal, sin reconocer ninguna autoridad fuera de sí. San Agustín decía que el orgullo convirtió a los ángeles en demonios y que la humildad convierte a los hombres en ángeles. El orgullo cierra la puerta a la gracia porque parte de la idea de que no la necesitamos. Quien no reconoce su necesidad de Dios jamás buscará reconciliar-se con sinceridad. En el confesionário, el orgullo aparece de forma muy clara. Esse é o pecado que quase nadie confiesa directamente, pero que está detrás de muitos outros. Está detrás de la falta de perdão, de la impureza, de la desonestidade, de la negligência espiritual. Reconhecê-lo exige uma humildade que não se logra sem esforço. Pero es precisamente esse esforço é o que abre o caminho a uma transformação real. E agora chegamos ao ponto mais importante de todo o que has escuchado, porque depois de hablar de estes 9 pecados, depois de mirar com honestidade aquele que pode alejar-nos de Deus, surge uma pergunta que cada pessoa deve hacer-se em silêncio: ¿qué voy a hacer com todo esto? Porque escuchar a verdade não cambia uma vida por si solo. Lo que transforma é a decisão que tomas depois. A lo largo de mais de 40 anos de sacerdócio, he visto algo que se repite: pessoas que vivem com uma inquietude silenciosa en el coração, algo que les dice que no todo está bem, algo que les recuerda que han dejado pasar demasiado tempo sem reconciliar-se com Deus. Pero essa voz interior muitas vezes é ignorada, aplazada, ahogada entre ocupações e excusas. Me confesaré mais adelante. Agora não é um bom momento. E assim passam os meses e a vezes passam os anos. Pero la consciência não desaparece. La verdade não se borra. E tarde ou temprano chega um momento em que el alma já não pode ignorar essa voz. He visto homens que pareciam invulneráveis chorar en el confessionário depois de 20 anos sem confessar-se. He visto pessoas alejadas de la graça durante décadas experimentar uma paz que não sentiam desde a infância. He visto pessoas que chegavam cargando uma culpa insoportável salir com el rostro iluminado por uma liberdade que solo Deus é capaz de conceder, porque o sacramento de la confesión não é uma simples formalidade religiosa, não é um trâmite burocrático, não é uma tradição antiga mantenida por costumbre, é um encontro real com a misericórdia de Deus. E quando uma pessoa se acerca com um coração sincero, ocorre algo que nenhuma psicologia humana pode explicar del todo. É o peso que a alma levava empieza a desaparecer. A vergonha se transforma em humildade. O medo se converte em esperança. E lo que parecia impossível empezar de novo se vuelve real. Muitos temem esse momento. Temem arrodilhar-se e dizer em voz alta lo que hicieron. Temem sentir vergüenza frente a um sacerdote. Pero déjame ser claro, um sacerdote ha escuchado miles de confissões. Nada de lo que digas lo sorprenderá. Nada de lo que confieses será maior que a misericórdia de Deus. O sacerdote não está aí para juzgar-te, está aí para representar a Cristo, que já conhece tu coração e espera que des esse passo. Há uma parábola no Evangelho que explica isto de uma maneira que sempre me ha comovido profundamente, a parábola del hijo pródigo. Aquele hijo que se alejou, que lo desperdiciou todo, que tocou fundo e que finalmente decidiu levantar-se e volver a casa. Lo mais sorprendente de essa história não é o erro del hijo, é a reacção del padre. El padre não lo recebe com reproches, não lhe exige cuentas por cada erro, não lhe pide explicações intermináveis. O Evangelho disse que quando lo viu regressar desde lejos, corrió a su encuentro. Isso significa que o Padre estava esperando. E assim é Deus com cada um de nós.
Não importa quanto tempo haya passado, não importa quantas vezes hayas falhado, não importa quão lejos sientas que has caído. Se decides levantar-te e volver, Ele corre hacia ti. Por isso quero terminar com uma invitação muito simples, pero muito concreta. Não deixes passar mais tempo se sabes que necessitas reconciliar-te com Deus. Não pospongas algo que pode devolver-lhe a paz a tua alma. Busca uma igreja, busca um sacerdote. Toma-te uns minutos para examinar tu consciência com sinceridade. Reconoce tus faltas, confia na misericórdia de Deus. E quando salgas do confessionário depois de uma boa confissão, experimentarás algo que milhões de pessoas já han vivido antes que tu, a paz profunda de saber que tu alma está novamente em graça. Essa paz não se compra, não se consegue com êxito nem com dinheiro, solo nasce quando o coração volve a Deus. E então, quando regresses ao altar para receber a Eucaristia, o harás de uma maneira completamente distinta. Já não será um gesto automático, já não será uma rotina dominical, será um encontro. O encontro entre uma alma reconciliada e o amor infinito de Cristo. E créeme, quando isso sucede, todo cambia. Se este vídeo tocou tu coração de alguma maneira, não deixes que essa sensação se perda. Compártelo com alguém que talvez necessite escutar isto. Deixa tu like para que mais pessoas possam ser alcançadas por este mensagem. E se aún não está inscrito a este canal, suscríbete agora e ativa a campana para não perder nenhum conteúdo, porque juntos podemos ajudar a mais almas a encontrar o caminho de regresso a Deus.